Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa oficina de agentes no Copilot. Hoje a gente vai entender um pouquinho, de forma prática, como a inteligência artificial pode nos ajudar em algumas tarefas básicas e apoiar o dia a dia das organizações, automatizando alguns processos e ganhando eficiência. Para conduzir, né, a nossa oficina, eu conto novamente com o Frois, acho que dispensa apresentações, e ele vai mostrar na prática aqui como é que esses agentes funcionam. Então, bem-vindos, a palavra é com você, Frois. Obrigado, Nath. Mais uma vez, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Prazer, mais uma vez, poder estar aqui para a gente entender um pouco mais desse universo de inteligência artificial, principalmente aí o universo da Microsoft, do Copilot, esse universo que a gente tem, que é bem vasto. A gente tem uma série de soluções, né, uma série de aplicativos que são disponibilizados pelos pacotes da Microsoft. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o principal ferramenta que a Microsoft tem para se criar agentes, que é o Copilot Studios, tá? E como a gente conversou, né, no encontro passado, naquele encontro mais teórico ali, mais de orientações, né? Hoje a gente vai ver a parte prática. E no encontro passado a gente conversou muito sobre a necessidade de utilizar o Copilot Studios para poder fazer essa organização, essa criação desses agentes. O fato é que a gente, dentro da Microsoft, tem outros caminhos possíveis para isso, mas a gente hoje vai falar de uma forma bem mais simplificada, que é utilizando essa própria ferramenta, que é o Copilot Studios, que é uma ferramenta que te permite criar os agentes de uma forma muito mais simplificada, muito mais fácil e, ao mesmo tempo, editar esses agentes. É onde você vai ter ali todos os agentes que você vai criar, te permite editar. Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje não é a visão que o seu colaborador ou seu voluntário vai ter. Depois a gente vai até atrás aqui para te mostrar exatamente qual é a visão que normalmente as pessoas têm quando elas acessam o link que você vai publicar desse agente que você vai criar. Mas hoje vocês vão ver a visão realmente de quem tem o acesso master ali, né? Da ferramenta do Copilot Studios, que consegue então criar não só o próprio Copilot, como também o seu próprio SharePoint, né? Então, como a gente conversou na aula passada, vocês vão entender hoje como criar um SharePoint específico para um grupo da sua organização, que é o seu grupo de voluntários, por exemplo, que era um SharePoint, como perguntaram no encontro passado, um SharePoint só para a diretoria, que era um SharePoint só para tratar com os meus voluntários. Então, você vai aprender a criar essas páginas, que são os SharePoints, e você também vai aprender a fazer a integração dessas páginas com a gente e fazer com que eles possam conversar entre si, né? Ou a gente possa conversar, estar integrado nessas páginas, lendo os arquivos, compreendendo o que está acontecendo e, consequentemente, que ele possa executar as funções que você determinar. Já de cara quero deixar claro que, já que nessa oficina a gente não vai tratar de automações de fluxos de trabalho, tá? Eu vou explicar para vocês já já o que significa isso, tá? Porque quando você está no Copilot Studio, você tem a possibilidade de criar um agente e criar fluxos de trabalho. Esses fluxos de trabalho para você criar, você precisa da ferramenta Power Automate da Microsoft. Essa ferramenta, muitas licenças que estão disponíveis do Copilot Studios, pode às vezes não liberar algumas licenças do Power Automate. Então, por isso que a gente não vai tratar disso hoje, porque como o tempo é mais curto e a gente está focando especificamente no Copilot Studios, tá? E na criação de agentes, a gente vai falar mais da criação de agentes em que você possa fazer ele interagir com as pastas, ler arquivos, até, vou mostrar esse pulinho do gato aqui, que tem uma disponibilidade da Microsoft para ele criar documentos em Word, por exemplo, existe essa API liberada como ferramenta, a gente vai ver isso aqui também, mas a gente vai se limitar a essa parte. Eu queria que o meu agente, por exemplo, não só visse tudo que está na pasta lá do SharePoint, mas que ele também movesse os arquivos para a pasta, por exemplo, né? E organizasse as minhas pastas quando alguém soltasse um arquivo ali, ele lesse que o arquivo é de tal assunto e organizasse já direto na pasta correta ali nos documentos do SharePoint.
o Power Automate pode fazer isso, tá? Mas eu reforço, para isso você tem que ter mais licenças habilitadas, então a gente vai se atentar e focar no que já é possível com uma licença mais básica ali, daquelas que libera o Copilot Studios, tá? Inclusive, essa licença que vocês vão ver com que eu estou usando aqui e assim por diante, o mesmo acesso que vocês vão ver que eu estou fazendo aqui, vocês também conseguem ele no formato trial, tá? Por 30 dias, gratuito, tá? Então, quero testar, quero fazer o que o Frost fez aqui, fazer esse teste por 30 dias ali para ver como é que funciona e aí sim adquirir a ferramenta, se for o caso, não tem problema nenhum, vocês podem fazer essa programação, solicita, faz a aquisição da ferramenta trial, tá? E aí funciona daquela mesma forma, você coloca o seu cartão de crédito, vai testar 30 dias, após esses 30 dias, então começa a se cobrar a mensalidade de vocês ali, tá bom? Então é uma possibilidade, vocês já fazerem esse teste por 30 dias, para aí sim depois averiguar qual o melhor plano para se contratar, porque às vezes você vai querer um plano que tenha mais habilitações, mais licenças, então tem todas essas questões. Lembrando, como a gente conversou, que as ONGs têm valores diferenciados, então, como a Nath já comentou também na nosso encontro passado, vocês podem entrar em contato lá na TechSoup e verificar a possibilidade da aquisição dessas licenças nos formatos mais em conta do que se você fosse adquirir ele diretamente sem ser uma organização, tá? Não governamental, uma ONG, tá bom? Bom, pessoal, então vamos agora então conversar um pouquinho mais sobre como é que funciona todo esse processo e para começar a nossa oficina, a gente vai seguir aqueles passos que eu determinei, expliquei para vocês no encontro passado. Então, lá no finalzinho do nosso encontro passado, eu finalizei dizendo, olha, a gente tem, então, 4 passos aqui para conseguir criar esse seu agente, fazer os testes e assim por diante. Então, a gente vai seguir essa linha desses 4 passos, tá? Ao final da oficina, essa oficina, vocês vão ter um material que é um resumo que eu criei, tá? Para justamente ajudar vocês a entenderem essa lógica da criação do agente. Então, esse infográfico vai ficar disponível para vocês fazerem o download. Quem está assistindo depois aqui gravado no YouTube, você que está assistindo aí do YouTube, você aqui embaixo na descrição vai ter esse link aqui para acessar esse QR Code e conseguir ter esse passo a passo mais esquematizado, mais fácil. Então, aqui vocês veem que tem já iniciando o caminho correto para você conseguir finalizar toda a organização desse seu agente. Então, seguindo com o que a gente está fazendo aqui no vídeo e esse infográfico, vocês têm todo o material de tudo que a gente conversou do encontro passado para agora, beleza? E também vai facilitar para vocês, seguindo esses passos, criarem o agente de vocês. Então, não esquece, se você está assistindo agora, aqui embaixo na descrição tem esse link para você baixar o infográfico. E você que está aqui com a gente também vai receber esse link para baixar com o pessoal da TechSoup, tá bom? Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa jornada pelo primeiro passo, que é justamente fazer essa seleção, essa criação do agente, fazer com que ele acesse a biblioteca do SharePoint. E para ficar mais didático, eu vou ajudar vocês nesse primeiro passo, antes da gente entrar na tela de criação do agente, a gente entender a questão do SharePoint, tá? Então, a pergunta que eu faço aqui de início é: alguém aqui ainda não criou um SharePoint, não sabe como criar um SharePoint da sua organização? Se você não sabe, por favor, comenta aqui no chat ou levanta a sua mão, que a gente consegue identificar até que ponto a gente precisa se aprofundar mais nesse momento na oficina ou já ir direto para a criação de agente. Se você já criou um SharePoint na sua página ou não criou, né? Então, quem não criou, levanta a mãozinha, coloca no chat aí, por favor. Clara já levantou a mão aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não estou visualizando todos. Agora aqui, ok. Felipe também. Então, legal. Então, já que a gente tem mais alguns levantando a mão aqui, vamos seguir, porque eu acho que vai facilitar bastante para vocês entenderem essa lógica da criação, tá? Para se criar um SharePoint, não tem muito mistério, tá? Todos vocês sabem e reconhecem essa página aqui, né? Que é a página inicial ali do seu Microsoft 365, né? Então, uma vez que você tem o Microsoft 365 assinado, né? Você tem o pacote aí, você normalmente tem acesso
a essa paginazinha que está aqui. Nessa página, vocês vão ver que normalmente todos os últimos arquivos que vocês subiram dentro dessa conta, todas as últimas interações, eu fiz uma reunião no Teams, tudo isso vai aparecer sempre aqui na aba recente, tá? Então, qual é esse link? Basicamente, só para você entender como é que você chega nessa tela. Você vai clicar lá digitar lá na sua busca, né, na sua ferramenta de busca, digitar lá Microsoft 365, digitou lá Microsoft 365, vai clicar no link, vai fazer o seu login, lembrando que não é o seu login com a conta individual, tá? Aquela sua conta @hotmail.com, não é esse login, é o seu login com a conta institucional da Microsoft, tá? Então, quando você faz a contratação de uma ferramenta institucional, uma ferramenta da Microsoft, ferramenta institucional, você vai ver que normalmente ela fica lá, normalmente aparece o nome da sua organização, .microsoft, né? Então, geralmente, você vai ter sempre ou on Microsoft. Então, você vai entrar com o seu link corporativo, ok? Então, você vai clicar lá, digitar Microsoft 365, coloca o login do seu link corporativo, o link que é da sua empresa, a sua conta corporativa da Microsoft, e você vai conseguir acessar essa área aqui, que é basicamente o 365 aberto para você. Lá você vai ver que tem uma série de possibilidades de interações aqui. Aqui já aparecem os aplicativos mais usados por mim normalmente, tá? Mas você consegue também acessar aqui em aplicativos, tá vendo? Já aparecem todos os aplicativos disponíveis no seu plano aqui em cima. Todos eles, desde o Outlook até o pacote Office convencional. E se você tiver o plano correto, o plano que te libera o Copilot Studios e, consequentemente, também o SharePoint, ele vai estar disponibilizado aparecendo aqui para vocês, tá bom? Então, são todos os aplicativos que estão disponíveis aqui, eles aparecem, você consegue acessar, tá? E o seu plano também vai te dar a possibilidade de estar acessando o SharePoint. Ele vai estar aparecendo aqui para você, ok? Então, de novo, aonde eu verifico, aonde eu acesso a página de configuração do SharePoint? Direto na sua página inicial do Microsoft 365. Frois, eu não estou vendo o SharePoint habilitado aqui para mim. Primeira coisa que você vai ter que conferir é qual o plano que eu assinei da Microsoft. Esse plano que eu assinei, ele é um plano que envolve o Copilot Studios, é um plano que envolve, é um plano que está ali no formato mais básico, mas que ao mesmo tempo é um plano que me permite usar o SharePoint e o Copilot, mesmo sendo um mais básico. Ok, então esse plano vai liberar para você, vai estar aparecendo. Se não tiver nesse formato, minha recomendação, após essa oficina, você vai acompanhar tudo que a gente está fazendo aqui, após a oficina, entre em contato com o pessoal da TechSoup para adquirir o plano que libera para vocês o Pilot Studios e principalmente o SharePoint, tá bom? Que para fazer o formato de criação de agente, você vai precisar dessas duas ferramentas principalmente. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Só para confirmar aí, me informem aqui no chat, por favor. Podemos seguir? Maravilha. Então, vamos lá. Então, aqui na sua página inicial do Microsoft 365, você vai clicar no seu aplicativo SharePoint. Quando você clicar aqui, ele automaticamente vai abrir para você a sua página de configuração. Essa não é o SharePoint já, que você vai disponibilizar o link para as pessoas, não. É a página de configuração, de criação dos SharePoints, ok? Aonde você vai ter aqui, ó, frequentemente a visualização dos últimos SharePoints criados. Você é o administrador, você é quem vai criar isso, tá? Então, se você está visualizando essa tela, provavelmente você é o administrador, você tem acesso à criação dos SharePoints. Se você não visualizar essa tela, se você, por exemplo, visualizar essa telinha assim, ó, tá vendo? Significa que você está no ambiente que foi criado, que liberaram acesso para você. Então, você não é o administrador desse SharePoint, você simplesmente está acessando a página do SharePoint que foi criada. Neste caso, inclusive, essa tela que eu estou visualizando, vocês podem ver que tem as telas aqui na direita, tá vendo? Conseguem ver meu mouse? Aqui à direita não, desculpa, à esquerda aqui, eu tenho a aba, que são as mesmas abas da minha área de administração, ó, tá vendo? Por quê? Porque como eu estou no meu perfil de administrador, eu consigo, se eu quiser,
voltar e fazer mais criações de SharePoint, então eu tenho acesso a isso aqui. Mas normalmente quem acessa o SharePoint só tem acesso a essa parte aqui que é liberada. Então eu vou conseguir verificar os documentos que estão lá no SharePoint disponíveis, eu consigo verificar a página inicial que me mostra as notícias, por exemplo, notícias essas que o administrador pode estar atualizando o tempo inteiro. Beleza? Então reforço, essa tela é de um SharePoint que foi liberado para o acesso para você. Se você visualiza a outra tela que eu comentei, que eu mostrei aqui, essa telinha aqui, significa que você tem acesso a criar, tá vendo? Mais SharePoints, criar posts para o seu SharePoint e assim por diante. Beleza? Bom, então como é que eu faço para criar um SharePoint, para criar uma página ali de intranet, como a gente, né, comentou, que o SharePoint basicamente é como se fosse uma página de intranet para um determinado grupo da sua empresa acessar. Se você tem essa página, como é que você faz, então, para criar isso? Você vai simplesmente vir aqui, ou aqui, criar mais site, ou, né, criar um site acessando os sites que você já tem aqui. Aqui você acessa todos os sites que você já criou, e aqui você pode fazer as criações de novos posts, novas páginas, novos sites, documentos e assim por diante. Então, você tem tanto essa área de mais para criar, quanto na própria página inicial para criar. Então, vamos aqui, mais fácil, na página inicial, criar site. Quando eu clico aqui, vocês veem que ele abre uma nova janela e me permite criar um site para um time, então, um site para eu acessar, para que um time meu acesse e assim por diante, ou criar um site só de comunicação, um portal onde as pessoas só vão ter acesso para se comunicar, não vão conseguir subir documento, não vai ter essa interação, é só comunicação. Então, eu posso fazer as duas coisas, se eu quiser. Eu posso ter uma página inicial, que seja aquela página de intranet, dizendo assim, ó, pessoal, todas as notícias da nossa organização vão estar aqui, vão ser postadas aqui. Então, se você quiser saber o que está acontecendo, está atualizado, acessa essa página aqui, que é geral, é para todo mundo. Se você é do time, por exemplo, de captação de recursos, a sua página é essa daqui. Então, nessa página de time, eu vou estar inserindo só informações e notícias referentes e relevantes para o pessoal daquele time, daquele grupo. No caso aqui, vamos pegar um exemplo, grupo de captação de recursos da minha organização. Então, vamos começar aqui, já que se eu fizer uma página de time, a de comunicação ela vai ser da mesma forma, né? Eu posso também comunicar informações na página de time, como comunicaria na de comunicação. Só que a de comunicação ela não tem interação com o time. A de time vai ter essa possibilidade de interação. Então vamos para o que é mais comum de se criar, que é a página de times. Então, quando eu clico aqui, ó, você já vê que ele já me dá uns templates para eu organizar, para eu criar minha página. Então, eu já posso aqui, usando esses templates, ter uma noção de como seria aí o layout, a organização da minha página em si. Então, eu posso, por exemplo, criar uma página para comunicação, comunicação de crise, posso criar uma página para a parte de TI, de helpdesk, posso criar uma página para gestão de projetos. Dependendo do que eu for pegar aqui e criar, vai me dar já nesse template, nesse layout já padrão que a Microsoft tem, eu já vou ter basicamente ali algumas sugestões. Então já te ajuda, que já vem meio caminho andado aqui para a criação da sua página. Ou você pode simplesmente criar uma página em branco ali, onde você vai colocar, inserir tudo ali da melhor forma possível. Beleza? Eu vou criar aqui uma página só para facilitar aqui, deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Criar uma página de treinamento e cursos. Então, tá aqui, página de treinamento em cursos, né? Aí ele já tem as informações, eu uso esse template, coloco o nome da minha página, então vamos pôr aqui que eu vou inserir aqui time de capacitações, botar assim, ó, capacitações, associação, Freud explica. Não é só o Freud que explica, o Freud também explica muita coisa, pessoal. Então vamos lá. Freud explica. Então, eu estou colocando aqui, e olha só que legal, ele já me dá aqui, ó, como ficaria a página para o pessoal acessar. Então, o que vocês podem compreender? Se eu estou botando o tio aqui, ó, capacitações, o site vai ficar com o nome
diferente, porque tio não acessa, né? Eu não consigo usar tio em endereços da web. Então, o que que é melhor você colocar? Aqui é o nome da sua página, como vai aparecer escrito lá. No grupo de e-mail, você pode vir aqui, ó, e editar. Você pode botar aqui, ó, capacitação, vou botar aqui, ó, Associação Frois Explica. Aí, ó, já viu que o nome ali, ó, mudou ali embaixo do endereço? O endereço já mudou, já fica mais fácil de acessar. Pô, Frois, é muito grande o nome para as pessoas lembrarem e acessarem. Não tem problema. Eu mantenho o nome da página, tá vendo aqui, ó? Mantenho o nome da página. Mas eu vou vir aqui, por exemplo, e vou simplesmente aqui mudar. Time, botar até minúsculo aqui, time de capacitação. Ou posso simplificar mais ainda. Treinamentos. Pronto. Então, quando o meu time quiser acessar a página de capacitações, que é o time de capacitação, ele quer saber o que está acontecendo, quais são os últimos cursos, eles querem, por exemplo, compartilhar os cursos, os documentos, eles querem estar sendo integrados ali ao que está sendo feito, elaborado. Tranquilo, eu vou fazer isso aqui, ó. Então a pessoa vai acessar a minha página da minha empresa, né? Da minha organização, que é a página da organização específica. Então vai ser lá, froisexplica.sharepoint.com/sites/treinamentos. Pronto. Eu vou até copiar aqui para que a pessoa depois a gente possa acessar e ver como é que ficou na prática aqui. Então aqui, ó. Pronto, coloquei aqui. Aí o que que eu posso fazer aqui? Liberação de acessos. Olha, eu quero que só membros consigam acessar esse site. Não, eu quero que qualquer um dentro da minha organização consiga acessar esse site. Então, eu lembro que no encontro passado, um de vocês, não me recordo o nome, me desculpe se eu esqueci o nome de quem me perguntou. Se quiser se manifestar, eu dou os créditos. Me perguntou: olha, Frois, eu consigo fazer com que só a diretoria acesse tal informação, tal página? Sim, aqui você determina isso no SharePoint. Foi você, né, Felipe? Beleza, obrigado, cara. Então, o Felipe Mendonça falou, né? Pô, dá para fazer? Felipe falou isso. E aí, aqui a gente então consegue fazer, viu, Felipe? Então, é aqui que eu vou determinar. Bom, só a minha diretoria vai acessar. Então, eu não vou botar que qualquer um na organização acesse. Eu vou continuar mantendo private. E aí, nesse caso aqui, só membros conseguem acessar. Só membros vão conseguir acessar. E aí eu coloco em português. Quando eu criar esse site, aí aqui é onde eu vou adicionar os membros. Como? Com o e-mail de cada membro. Então eu vou lá e coloco o e-mail de cada membro. Então, se eu colocar aqui, começar a digitar um e-mail, ele vai procurar no meu diretório se aquele e-mail existe. Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Que é organizar. Tem um aqui, ó. Pronto. Então tem um acesso, ó. Eu botei aqui, ó. Você viu? Ele já achou um usuário dentro da minha organização. No caso de vocês, não vai ter só um, vai ter provavelmente muito mais de um aí na organização de vocês, né? Dentro da conta de vocês, porque vocês vão criar esses usuários, né? Vocês conseguem criar esses usuários lá na área de contas, de gestão da conta de vocês dentro da Microsoft. Então, os usuários que vocês tiverem, conforme você vai colocando o nome, eles vão aparecendo aqui. Então, por exemplo, você vai botar o nome lá do diretor tal. Colocou o nome do diretor tal, vai aparecer aqui o e-mail dele, você vai poder adicionar. Então, se eu quiser colocar aqui esse e-mail para entrar e ter acesso a esse SharePoint, eu vou clicar aqui e vou adicionar. Então, só como a título de exemplo aqui, esse membro foi adicionado. E aí, com esse membro adicionado, eu posso botar ele para ser o criador. Ele vai ter acesso à criação, a essa página de administração, me ajudar, por exemplo, a atualizar a página, a inserir documentos e tudo mais, ou ele vai ter acesso só a ser membro desse grupo, e aí, dependendo do acesso que eu vou dar a ele, ou ele só vai visualizar e baixar documento, ele não vai poder mudar mais nada, nem inserir post, nem nada. Ele só vai poder baixar os documentos e acessar a página tendo acesso aos documentos e assim por diante. Mas ele não consegue inserir nada e nem editar nada. Entendeu? Então, se eu quiser que ele edite, owner, se eu quiser que ele seja só membro, eu coloco ele como membro. Beleza? Então, eu vou deixar aqui como membro só para ficar mais fácil da gente seguir. Aliás, eu vou melhorar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou deixar assim, desse jeito, como membro. Vamos lá. Então,
Tá aqui, ó. Membro, eu clico em finalizar. Pronto. Minha página está criada. Então, essa minha página foi criada. A partir de agora, nessa página aqui, essa página de capacitações, a pessoa que for o criador, o owner, ela pode, sim, tá, Felipe, é possível sim, alterar o tipo de participação depois. É sim, tá? Você consegue voltar lá e fazer a alteração. É possível. Então, nesse caso aqui, ó, eu consigo colocar aqui, mas então posso pegar essa página aqui, por exemplo, tirar, mudar, botar uma foto da organização, botar uma informação de que tal treinamento ocorreu em tal lugar, em tal dia. Eu posso inserir documentos novos aqui, ó, carregando um documento ou criando um documento novo direto aqui, usando o 365. Posso separar esses documentos por pastas, então eu posso criar uma pasta aqui, que é o que a gente conversou lá no encontro passado, lembra? De organizar o SharePoint dentro de pastas temáticas. Vai facilitar para a criação do nosso agente. A gente vai ver isso já já, tá? Posso fazer toda essa parte aqui específica, carregar os documentos, inserir, editar. Então, tudo que é edição na minha página, eu consigo fazer. Ó, a atualização do curso tal, então adicionar notícias, adicionar informação, ó, tal curso vai ser liberado em tal dia, vai iniciar tal dia, divulguem para os seus pares, enfim. Então, essa é uma página criada que eu posso editar. Tranquilo aqui, pessoal, sobre criação da página de SharePoint. Podemos avançar agora para ver um pouquinho mais de uma página já criada, porque eu não vou configurar essa daqui, já vou para uma que a gente criou. Beleza? Então, é isso. Não tem muito mistério para se criar essa página. Vamos para uma página já criada para ficar mais fácil, tá? Então, estou acessando aqui agora uma página que a gente já criou, já preparou, já inseriu documentos para ficar mais fácil para vocês. Eu já tinha feito já no encontro passado, mostrei uma prévia para vocês aqui. Agora a gente vai interagir um pouco mais com essa página. Então, por exemplo, aqui embaixo, eu já tenho uma série de documentos, óbvio, documentos fictícios, né, que eu criei aqui para a oficina, que a gente tem da associação, tá? Aquela associação lá que a gente conversou. Então, na minha associação, eu tenho esses documentos, estou inserindo aqui, porque esse meu time aqui é um time de um projeto que se chama Lab Oficina. Esse time é o time do projeto da minha associação e eu quero que o grupo do projeto interaja com essa página. Então, o time vai acessar e vai ter acesso a todos esses documentos. Não só o time, a IA também vai ter acesso a isso. Então, qual é a melhor maneira para eu fazer, por exemplo, essa organização da página e assim por diante? A melhor maneira é a gente organizar tudo isso por pastas, tá? Então, aqui, ó, posso organizar para ver por listas e assim por diante. E eu posso estar escolhendo os documentos que eu vou estar inserindo para a IA ler, que tipo de documentos ela vai organizar. Eu posso organizar tudo isso da melhor forma possível, beleza? Então, quando eu venho aqui, ó, vou estar lá na nossa página, lá no outro site. E aqui. Então, aqui eu tenho os meus documentos, e esses documentos são os documentos que eu vou entregar para a minha organizar. Você simplesmente, como eu mostrei lá, o ideal é você criar pastas para inserir esses documentos. Então, como eu mostrei na página criada lá do SharePoint, você vem aqui e organiza elas todas em pastas, tá? É a melhor maneira para você poder deixar isso organizado, deixar isso mais organizado, tá bom? Então, aqui eu posso vir aqui, ó, mover para. Aí eu tenho os meus arquivos, posso criar uma pasta nova, escolher a cor da pasta. Então, por exemplo, aqui eu vou botar documentos institucionais. E vou deixar essa pasta com a cor roxa. Pronto. Pasta criada. Aí eu vou mover esse arquivo para lá. Então, eu tenho a pasta documentos institucionais criada na cor roxa, até visualmente falando fica melhor. E movi já para cá para dentro uma informação institucional da associação. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Eu estou sem a setinha de voltar.
voltar por aqui. Aí, o mesmo vai acontecer com esse daqui, ó. CNPJ, é um documento institucional. Estatuto Social, documento institucional, tá? Esses documentos são institucionais, então eu vou clicar com o botão direito, mover para. Isso eu estou organizando meu SharePoint, tá? A gente ainda não entrou na criação de agente, só a organização das pastas. E vou lá escolher a minha pasta e vou mover para lá. Pronto, você vai ver que ele vai sumir daqui e foi para dentro da pasta. Agora eu vou criar aqui uma outra pasta, que é uma pasta referente a editais. Porque nesse grupo de projetos aqui a gente vai lidar com os editais. Mesma coisa, seleciono os dois círculozinhos ali, as duas caixinhas, botão direito, venho aqui, nova pasta. O meu tá todo em inglês, tá? Vai aparecer nova pasta ali para você. Aí eu vou botar aqui, por exemplo, uma pasta vermelha, que são os editais. Então, vamos lá. Editais. Editais. Eu vou botar assim, informações sobre editais. Pronto. Tá aqui. Outra pasta criada. Você vai ver que ela vai aparecer agora aqui, vermelhinha, informações sobre editais. Então, eu estou organizando meu SharePoint. E aqui, ó, eu vou botar esse último documento numa outra pasta organizada, mover para. Vou criar mais uma nova pasta, documentos. Não, botar aqui modelos de relatórios. Vou botar aqui relatórios. Relatórios. Essa eu vou deixar amarela. Pronto. Movo para cá o arquivo, vai sair daqui e vai chegar no local. Então, vocês viram, eu coloquei o arquivo. Como é que eu coloco o arquivo, Frois? Basta vir aqui, ó, abrir a aba Documentos do seu SharePoint. Essa aba está aberta aqui. Qualquer documento que eu pegar aqui, por exemplo, pegar aqui um documento na minha pasta de downloads aqui, ó, qualquer documento que eu arrastar da minha pasta para cá, sobe, é feito o upload automaticamente. Então, sabe aquele arrastar, literalmente, que você já faz no próprio Windows? Tira de uma pasta, arrasta para outra. É a mesma coisa que você vai fazer aqui, ó. Subiu o documento lá, tá vendo? Então, fica muito mais fácil para você adicionar documentos assim. Nesse caso aqui, eu vou deletar esse aqui só para não confundir a IA ali nas pastas. Então, pronto, fiz a organização da minha pasta do SharePoint com os documentos dentro das pastas corretas. Fica muito mais fácil agora para eu orientar a minha IA, beleza? Então, com isso criado, a gente agora vai seguir para a criação do meu agente. Então, agora a gente vai lá para a página inicial da criação do agente, beleza? Vamos começar nessa página, então. Quando você abrir, e aí, Frois, como é que eu acesso essa página? Você tem duas formas possíveis, ou direto na aba de aplicativos, clica lá em Copilot Studio, lá no 365, ou a forma que eu acho mais fácil, que é, de novo, ir lá na sua página de busca e colocar Copilot Studio, coloca na sua página de busca, vai aparecer o link da Microsoft para você acessar o Copilot Studio, você clica em cima, faz o seu login de novo, seu login com a conta institucional, fez o login, pronto, você vai cair nessa tela aqui, beleza? Se você for um membro, né, de administrador, se tiver licença de administrador, para criar as ferramentas. Se não, você não vai ter como acessar. De novo, onde eu organizo isso? Na área de contas, lá você cria a conta e dá os acessos específicos para cada acesso, cada e-mail que você criar lá. Pronto. Tenho aqui, então, a minha página inicial para a criação do agente. De novo, eu estou em qual local? Início. Se eu vier aqui em agentes, eu vou ver todos os agentes que eu já criei aqui. Todos eles vão estar disponíveis aqui, tá? Todos os agentes que eu criei. Inclusive, eu posso exportar esse agente, eu posso abrir o agente, enfim, tudo aqui. Mas vamos começar do zero. Página inicial, não criei agente nenhum. E aí, ó, só lembrando, a gente está falando que tem duas possibilidades: criar um agente ou criar um
fluxo de trabalho, como eu falei, que aí usa o Power Automate. A gente não vai falar de criação de fluxo de trabalho hoje, mas caso você crie fluxo de trabalho, aqui embaixo vão aparecer todos os fluxos criados, tá bom? Então você tem os agentes e os fluxos criados. Vamos criar agente. Então você vem aqui, clica em agente, se já tiver clicado, não precisa mexer. Clica aqui embaixo, você vai ver que vai ficar uma caixinha aqui para você direcionar um prompt. Então aqui é exatamente uma descrição do que você quer que esse agente faça. Então esse prompt vai ser: descreve aqui embaixo o que você quer que esse agente faça. Como é que você quer que esse agente funcione? Quais são as funções que você quer que ele faça? Então especifica. Seu agente é para quê? Para facilitar nessa oficina e ajudar vocês nas criações iniciais dos agentes de vocês, eu criei já um promptzinho que vai conduzir vocês. Vocês só vão precisar editar as informações durante esse momento, tá? Eu não sei se eu consigo acessar o chat. Eu não estou conseguindo acessar. Eu vou pedir, Nath, eu vou te mandar aqui no Zap. Se você puder colocar aí no chat, por favor, Nath. Lá. Coloco sim. Aqui. Beleza. Se você puder colocar para o pessoal aí no chat, porque eu não estou conseguindo acessar, não sei por quê. Mas vamos lá. Então, esse chat aí, esse prompt que eu criei, vai ajudar vocês na criação dos primeiros agentes. O que você vai precisar fazer? Só alterar a informação ali, as informações estão entre colchetes, tá? Então, por exemplo, deixa a Nath colocar aí que eu já vou explicar para vocês. Crie um agente especialista em. Aí está entre colchetes. Você vai inserir a área, né? Exemplo, governança, captação, projetos, sei lá, área da sua organização que você quer que esse agente faça, Só um para a minha momentinho. organização tal. Então, tranquilo, Nath, eu vou lendo aqui, assim que sair, que tiver no chat, eles já vão ter mais facilidade para visualizar. Mas já vou lendo. Então, no prompt está assim: crie um agente especialista em, e aí você insere ali a área. Feito. Obrigado, Nath. Que as pessoas vão poder. Que assim, eu quero um agente para projetos, eu quero um agente para captação, eu quero um agente institucional, eu quero um agente que lide com editais, eu quero um agente, enfim, ok, se ele cria a especialidade do agente. Quero um agente especialista em direito, ou um agente especialista em assistencialismo social, enfim, sei lá, você vai colocar a informação. Aí você bota para a minha organização, tal, 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 informa o nome da organização. Esse agente deve atuar como um consultor sênior, capaz de ler e analisar profundamente documentos da aba Knowledge, né, que é a aba de conhecimentos que a ferramenta identifica. Sua tarefa principal aí você coloca as tarefas que você quer que ele execute. Eu quero que ele faça isso para mim, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça isso. Coloca. Eu gosto de brincar assim, tipo, bota no prompt o máximo de coisa que seja que você queira. Depois você vai ver se tem API liberado ou não, se ele consegue fazer ou não. Na área de teste você vê isso. Dependendo, você muda as instruções. Mas nesse momento, bota o máximo que você quer que aquele agente faça. Colocou essas informações, informa o tom que você quer que ele age e assim por diante. Beleza, instruções ali para ele. Eu vou colocar aqui já um exemplo preenchido, só para facilitar. Então, estou colocando aqui, ó. Cria um agente especialista em captação de recursos e governança para associação, o nome da minha associação aqui. Ele deve atuar como um consultor sênior, capaz de analisar profundamente documentos, que incluem, aí eu boto os documentos que eu quero que ele analise. Estatuto Social, CNPJ, relatório de atividade, né? E aí eu posso inserir outros documentos do SharePoint. Isso tudo, de novo, vocês vão ver que é só uma conversa inicial. Eu vou atualizar e vou editar isso tudo aqui depois. Vocês vão ver como é que é interessante quando você descreve um pouco mais isso aqui, porque a própria Microsoft já vai te direcionar o que ela te dá de sugestões para você adicionar dentro do que você pediu. Então, vou te mostrar isso, tá? Vamos lá, beleza. Coloquei tudo isso, fornecer atualizações. Aqui, ó, beleza. Vou colocar mais aqui, ó. 4. Criar documentos em Word. Estou pedindo o máximo. O não eu já tenho, eu quero sim, beleza? Então vamos lá. Coloquei tudo isso, clico na setinha, pronto. Agora a Microsoft está preparando
a criação inicial do meu agente, mas ela não criará o agente ainda. Ela só vai me dar as sugestões para eu criar o agente. Então, é uma ferramenta que me ajuda e me direciona para sugerir como eu criar o meu agente, beleza? Então, ele já me deu um nome aqui, ó, para o agente, consultor de captação e governança. Aí eu posso botar aqui, ó, consultor, posso mudar aqui, posso editar. Aqui. Deixa ele terminar de configurar. Pronto, tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu já tenho, depois eu mudo o nome lá, porque ainda não vai habilitar enquanto eu não terminar de criar ele. Então, aqui, ó, as instruções. Então, você viu que com base no que eu coloquei lá, ele já me sugeriu o nome. Depois eu posso mudar aqui até, inclusive, a logo, vou mostrar para vocês. Aí ele disse aqui, ó, criação de documentos em Word, analisar estatuto social, objetivo, tal, 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 verificar editais, orientar propostas, criar documento no Word, tratamento de erros, exemplos de interação, usuários. Ele já me fez toda uma aba de instruções preenchida. Se eu fosse criar do zero, eu ia ter que preencher essa aba toda sozinho. Ele já me preencheu aqui, tá? Conhecimento, aqui, ó, ele já me dá uma sugestão, ó, sugestão, seu site. Só que assim, meu site não é .org, meu site é .com. Então, ele está sugerindo e entendendo que, bom, você tem uma organização, seu site vai ser esse .org, seu nome da associação é essa, né? Aí você pode vir aqui e ignorar, porque aí você adiciona depois o site correto. Vou mostrar para vocês como, tá? Ferramentas, ele já me sugere aqui quais ferramentas eu adiciono. Então, ó, adicionar o HTTP do seu SharePoint. Criar uma solicitação de aprovação para um item ou arquivo. Permitir acesso a um item ou pasta. Então, ele já me dá essas sugestões. Se eu vier aqui, ó, adicionar, ele vai abrir já a aba de conhecimento, de ferramenta nesse caso. Ó. Se olhar um SharePoint, uma página de SharePoint, né? E aí ele já me dá essa sugestão. E aí, ó, aqui ó, embaixo já tem a página de SharePoint que ele vai conectar, tá vendo? Não, não é essa, é outra página. Eu posso vir aqui, ó, criar uma conexão específica. Se eu clicar em criar uma conexão, ele vai abrir aqui, ó, conectar diretamente, serviços de nuvem, conectar usando um servidor local. Não, conectar serviço de nuvem. Clico em criar, olha só, ele vai abrir já para eu logar com o SharePoint aqui, com a minha conta do SharePoint. Entendeu? Ele já abre para eu logar com a minha conta do SharePoint. Então, nesse caso aqui, eu vou logar a conta que eu quiser do SharePoint aqui, beleza? Como eu já tenho uma conta, tá? O que eu vou fazer é logar com a conta que já está conectada aqui para mim, mas vocês têm que criar essa conexão para que ele possa logar no SharePoint. Cliquei aqui em adicionar, pronto. Esse acesso, as ferramentas são os acessos, são o que você vai permitir que a IA faça. Quais ferramentas ela vai ter acesso, que tipo de ações ela pode fazer. Então aqui ele já teve acesso ao meu SharePoint. Pronto, beleza. Vou voltar lá para a visão inicial. Tá, beleza. Desculpa, pessoal. Tossindo aqui. Então, aqui ele já tem ó, o acesso ao SharePoint. Eu vou colocando cada um dos acessos. Então, deixa eu já ignorar aqui para facilitar. Se eu não tenho nenhum desses acessos, não quero que nenhum desses acessos seja feito, eu posso vir aqui na aba de ferramentas e clicar em adicionar ferramenta. Clicar em adicionar ferramenta, eu posso colocar ele para acessar pacote Office, Office 365. Eu posso colocar ele para acessar o SharePoint específico. Então, de novo, clico aqui, SharePoint. Aí eu posso dizer, ó, adicionar anexo, aprovar a solicitação de junção, atualizar arquivo. Eu posso dar as opções que eu quiser, mover pasta, posso dar todas as sugestões que eu quiser, beleza? Para que a minha IA possa fazer. Posso botar para ela adicionar anexo, fazer o que eu quiser aqui dentro do SharePoint, beleza? Então, uma ferramenta que eu quero adicionar aqui é que ele adicione anexos. Que a minha IA seja possível ela adicionar um anexo dentro do SharePoint. Então, de novo, isso eu vou dar acessos para ela, ferramentas para que ela possa executar. E aqui eu vou editar. Ah, eu quero que ele acesse o meu SharePoint aqui, ó, do Lab da oficina, aí eu vou botar aqui, preenchendo as informações todas. Isso aqui é o que eu quero que ela faça, tá? Então eu vou editando isso daqui. Vai usar a ferramenta para adicionar.
Frois, eu não quero que ela faça nada disso, eu quero só que ela leia os documentos e possa, no máximo, criar um documento novo em Word. Beleza? Eu posso vir aqui, ó, adicionar a ferramenta. Aí eu posso vir aqui, ó, Word. Ele vai procurar uma API que me permita gerar documento no Word. Olha aqui, ó, já tem uma aqui, ó, da própria Microsoft. Tá vendo? Ó? Criar um documento em Word. Pronto. Então eu clico aqui, clicando aqui, adicionar e configurar. Pronto, tá aqui, ó. A minha IA vai poder agora criar documentos no Word. Então eu dei para ela uma ferramenta que permite ela criar um documento do Microsoft Word com o conteúdo indicado. Mas não adianta ela ter braço e não ter conhecimento. Então, se eu der ferramenta para minha IA sem conhecimento para ela acessar, não vai funcionar. Então, já que é uma ferramenta, uma IA que eu estou criando para ela poder ter acesso a editais e assim por diante, eu preciso dar o acesso para ela. Aí, na área de conhecimento, é o acesso que você quer que ela tenha de conhecimentos. Por enquanto, ela não tem acesso nenhum de conhecimento. Clico em adicionar conhecimentos e aí eu posso clicar. Primeira informação, que ela possa, em tempo real, buscar informações na internet, sites públicos. Então, eu posso colocar aqui e inserir os sites que eu quero que ela acesse. Por exemplo, sei lá, pegar um site de edital, site com editais específicos. Sugere aí, pessoal, no chat, um site para editais, que eu consiga fazer com que a IA acesse esse site que tem algum edital que eu quero que ela analise sempre lá, ou esteja sempre atualizada. Qualquer site de edital aí, sugere um aí. Pode abrir o microfone, pessoal, se vocês quiserem também interagir. Pronto, ó, Felipe mandou aqui, prosas.com.br. Beleza, obrigado, Felipe. Então, vou pegar esse aqui, ó. Quero que ela acesse esse site aqui. Vai ser o site geral, tá? Adicionar. Pronto. Então, aqui está o site. Ela vai acessar esse site a partir de agora, porque eu estou adicionando esse site para que seja uma fonte de consulta dela. Aqui embaixo, se eu deixar isso aqui desabilitado, significa que a minha IA vai se atentar só à aba de conhecimento que eu estou colocando aqui para ela. Ela não vai se conectar à internet em momento nenhum. Se eu quiser que, além do site do Prozas que eu estou colocando aqui e dos conhecimentos que eu inseri para ela também busque informações na internet, eu venho aqui, ó, habilito pesquisa na web. Então percebam, meu agente vai fazer pesquisas em tempo real na web, vai acessar os conhecimentos, sites e assim por diante que eu inseri aqui, e isso vai me ajudar bastante porque é o agente fazendo, eu não preciso estar fazendo esses acessos todos diariamente. Então, clico aqui em adicionar conhecimento, vamos botar mais conhecimento para ele. Eu quero que ele acesse o meu SharePoint também. Então, vou clicar aqui, o meu SharePoint, deixa eu pegar o endereço dele aqui para facilitar. Aquele que a gente criou. Aqui. Pronto. Espera aí. Deixa eu pegar o SharePoint para inserir ele aqui. Aqui. Então, eu quero que ele acesse esse SharePoint do Lab da oficina. Então, estou colocando aqui. De novo, só o que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia, fui lá, copiei e colei o nome do meu SharePoint, o nome da minha intranet lá. Então, quero que a minha IA aqui de captação de recursos específica para editais acesse. Não é, olha só, ele não vai acessar só os documentos do SharePoint, ele vai acessar tudo que está dentro daquela página. Atualizações, postagens, se eu fiz uma reunião tal e a pessoa postou lá, vai aparecer tudo, todas as interações que são feitas nesse SharePoint, ele vai estar tendo acesso. Clico aqui em adicionar ao agente. Pronto. Meu agente agora tem acesso ao meu SharePoint. Se porventura alguma coisa que você adicionar não aparecer pronto aqui,
significa que isso não funcionou, deu algum erro, tá? Às vezes acontece de você acabar de comprar uma licença do Copilot Studio, tá criando o seu agente, dá acesso para o SharePoint para ele e ele não acessar. Por quê? Porque às vezes está em fase de transição. A Microsoft ainda está entendendo que o seu plano está sendo ativado, ele vai ativando e às vezes demora um pouco. Então não se aperreie, espera, tenta 2 dias, 3 dias depois no máximo ver se está funcionando. Se mesmo assim estiver dando algum erro, aí entra em contato com o suporte para ver o que está acontecendo, beleza? Mas a realidade é que geralmente é coisa de 24 horas, ele já atualiza e você tem já os acessos liberados, tá bom? Vamos lá, já tenho 2 áreas de conhecimento. Quero adicionar mais conhecimento, Frois. Beleza, vamos lá. Você pode carregar um arquivo específico. Você pode vir aqui na sua IA e carregar para a sua IA um arquivo que não esteja no SharePoint. Então, vamos supor que você está com essa IA que foi criada para ter acesso ao SharePoint de voluntários. Os voluntários não têm acesso ao estatuto. Quem tem acesso ao estatuto é você. Mas a IA, para interagir e dar informação para esses voluntários, ela vai precisar ter acesso ao estatuto, para o que você definiu que ela quer fazer. Mas você não quer divulgar o estatuto no SharePoint dos voluntários. Qual é a saída? Eu jogo o arquivo só aqui nas instruções da IA, na área de conhecimentos da IA. Então, só a IA vai acessar esse arquivo do estatuto, mas não vai estar disponível no SharePoint. Então, além dela estar atualizada com todos os documentos que estão no SharePoint, você está adicionando arquivos a mais, que vai ser a base de conhecimento para aquela IA interagir. E, consequentemente, ela não vai entregar, esse arquivo não vai estar aberto, não vai estar disponível para o pessoal pegar lá no SharePoint e fazer o que quiser com o arquivo. Eles só vão poder consultar a IA e a IA vai dizer algo sobre esse arquivo que ela quiser. Beleza? Então, às vezes, serve para você só trazer conhecimentos específicos para a IA, sem necessariamente liberar o acesso para os outros. Beleza. Insere os documentos. Aqui eu só coloquei 2 para a gente ter mais agilidade aqui. Inserir, então, já conhecimento para a minha IA já tem instruções, a minha IA já tem ferramentas. Frois, eu posso botar ainda gatilhos. Acho que foi o Felipe também que comentou. Dá para eu adicionar essa IA para conversar com outra? Posso, eu posso vir aqui, ó, adicionar agente. Eu já criei um agente, eu quero que essa IA interaja com outro agente que eu criei. Aí eu posso vir e selecionar um desses outros agentes que eu criei para poder fazer essa IA se conectar. Ou posso fazer ela interagir com um agente externo, um agente que eu criei em outra plataforma, em outro local. Então, tudo isso aqui é possível, só que, de novo, vai depender muito aqui de qual é a sua licença do Copilot Studio para você poder liberar essas funções, tá bom? Mas você consegue aqui, como eu te falei, tá, Felipe? Fazer a IA interagir, ó. Clicar aqui e interagir com outros agentes. Deixa eu ver uma pergunta do Felipe aqui. Então, documentos inseridos para conhecimento não ficam disponíveis aos membros, correto? Se não, caso queremos que o documento também esteja disponível, além do conhecimento, devemos então publicar este documento no SharePoint. Perfeito, exatamente. Se você quer que um documento tenha acesso para outras pessoas também tenham acesso a esse documento, melhor forma de você divulgar esse documento é no SharePoint. Se você quer só que a IA tenha acesso a esse documento, você vai vir aqui na área de conhecimento, adicionar conhecimento e inserir ele aqui. Beleza? Aí só a IA vai ter acesso a esse conhecimento. Tá? Então é o que eu falo, depende muito do documento que você quer. Lembrando que se a IA tiver acesso a esse documento, dependendo da restrição que você der para ela, né, nas instruções, ó, não divulgue informações, por exemplo, sigilosas desse documento. Então, assim, o que eu recomendo? Para evitar que a IA, às vezes, né, numa brecha de uma pergunta de alguém, solte uma informação que você não quer, sobe um documento já com essas limitações, entendeu? Então, por exemplo, no meu estatuto tem CPF da pessoa, eu não quero que a IA divulgue o CPF da pessoa. Então, eu vou subir um modelo desse estatuto que não tenha as informações do CPF. Pronto, tem todas as informações do estatuto, mas os dados das pessoas de documentos estão omitidos naquele Word lá, naquele documento que eu subi do estatuto. É uma versão para a IA ter acesso sem dados sigilosos. Beleza, Felipe? Essa é uma orientação que é interessante, porque às vezes, mesmo que você nas instruções tente restringir a IA para ela não divulgar esses dados, pode passar uma brecha. Então, melhor subir o documento sem essa informação, tá? Vamos só
já fazer um teste com o que a gente já tem da nossa IA criada aqui. Vocês viram que depois que eu editei a área de conhecimentos e as outras questões, ele já liberou para mim aqui a edição do nome da minha IA e da logo, né? Então, isso a gente ainda não tinha feito. Eu venho aqui, ó, editar e posso mudar o nome da minha IA. Então, vou botar aqui, ó, consultor de editais. E eu posso vir aqui e mudar o ícone, escolhendo um outro ícone aqui dos meus documentos. Então, eu posso escolher outro ícone aqui dos meus documentos. Eu não vou abrir aqui agora, só para não, como a gente está na gravação, só para não ficar aparecendo os documentos da página, mas, basicamente, eu posso inserir aqui outro ícone. Como eu fiz aqui com uma outra IA, depois eu vou mostrar para vocês, eu inseri a logo da minha empresa aqui, e aí, consequentemente, apareceu. Beleza? Então, mudei o nome, está aqui, ó, consultor de editais, mudo a logo, porque aí com as logos eu vou conseguindo identificar melhor. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Essas limitações devem estar especificadas dentro do documento que está fazendo upload ou nas instruções na geração de IA. Então, de novo, pode estar tanto aqui, na instrução eu posso colocar aqui, por exemplo, viu, ó? Posso colocar aqui nas instruções. Deixa eu editar aqui. Botar uma instrução específica. Aqui. Aqui embaixo, botar uma observação importante. Observação. Observação. O agente não deverá divulgar informações como CPF e documentos e dados de documentos dos diretores e membros da associação. Eu estou inserindo uma observação para ele nas instruções. Pode ser que essa observação que eu insira seja limitada para a IA. A IA, dependendo da pergunta que a pessoa faça, a IA consiga, mesmo com essa instrução, a IA ainda divulgue alguma informação, algum dado sigiloso. Então, é como eu falei, qual é a melhor alternativa na minha visão, tá, Felipe? Você insere na instrução essa informação e, se for subir um documento como o estatuto, não suba o documento com essas informações. Retira os dados sigilosos do documento. Só isso. Então, assim você tem, como se fosse um checklist duplo, né? Você tem uma verificação dupla. Você não vai ter como a IA divulgar informação sigilosa, porque nem na área de conhecimento ela tem acesso a essas informações. Beleza? Aí ela pode, talvez, ter acesso a essa informação se ela tiver pública. Né? Como ela tem acesso à internet, a informação estando pública, ela pode ter acesso a essa informação. Mas só o que é público. Beleza? Vamos lá. Fiz toda a configuração já aqui da minha IA. A gente já pode começar a testar. Então, aqui, eu vou pedir para ela começar a testar. Me atualize. Isso aqui ainda não está publicado, tá? Eu ainda não publiquei. Para publicar, eu tenho que clicar aqui o meu agente, mas eu já posso começar a fazer testes neles. Então, me atualize sobre editais que estejam disponíveis na página do Prozas e em outras páginas. Coloquei esse pedido para IA. Viu, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, iniciado, ele já automaticamente vai me mostrar o fluxo que esse agente vai começar a fazer para isso. Então, ele acessou a área de conhecimentos, o Prozas, que eu inseri lá em conhecimento, o SharePoint. Então, ele está vendo dentro do SharePoint todos os editais que eu já publiquei. Ele está vendo as listagens de editais do Prozas, está vendo aqui, ó, já está consultando tudo isso. Ele está vendo modelos de editais que eu tenho, que eu dei para ele de conhecimento. Então, ó, tá vendo? Ele está pesquisando um monte de informação para me passar. Isso tudo ele está fazendo. Imagina quantas coisas eu ia ter que acessar aqui.
Aí, beleza. Aí ele me trouxe aqui uma resposta. Ó, identifiquei informações atualizadas sobre editais disponíveis. Vou apresentar um panorama organizado. Central de editais Prozas. Atualmente há 123 editais cadastrados na plataforma Prozas. Destaco os principais com inscrições abertas em março, abril de 2026. Edital com prazo iminente, está aqui um, ó, Agro Brasília. Já me trouxe aqui dois editais. Edital com prazo em abril. Tá aqui, ó, tecendo infâncias, papapá. Edital da Associação Fred explicou, ó, a própria associação possui edital de fomento. Então, ó, além desses editais, vocês também já têm um edital. Vocês estão abrindo. Como acompanhar novos editais? Ó, a Central de Editais Porosas possui mais de 13 mil oportunidades. Ele me dá orientações aqui de como acompanhar esses editais, tal. Beleza, tá aqui. E me deu essa informação, como eu pedi para ele, das fontes que ele usou para pesquisar. Show. Aí eu vou botar aqui, ó. Quais desses editais têm mais afinidade com o que minha organização atua? Pronto. Fiz mais um pedido para esse agente. Ele vai agora fazer um novo fluxo de trabalho, novas pesquisas, novas fontes. Você viu que ele foi na internet, inclusive, e foi direto no meu site para procurar o que eu atuo. Ele foi no estatuto da associação. Eu divulguei para ele lá na área de conhecimentos. Ele foi, procurou ó, objetivo, está procurando o objetivo da associação. Então, ele está fazendo ó, CNPJ da associação. Então, os documentos do SharePoint, minha página pessoal, que eu nem botei na área de conhecimento, ele foi direto na web, tá? O site do Prozas, tudo. Foi lá, pesquisou tudo isso para me dar uma resposta. E aí me deu uma resposta aqui, ó. Alta afinidade, recomendação prioritária. Edital conjunto tal Fênix desse aqui. Por quê? Ó, área ciência e tecnologia. E aí ele já deu aderência. Prazo, já me deu até o prazo, é até abril, 95% de afinidade. Então esse agente está me ajudando a priorizar qual edital que eu vou focar. Está fazendo o papel dele. Média e alta afinidade. Ó, tecendo infâncias, desenvolvimento comunitário, defesa de direitos, assistência social. Tem relação, trabalho com tecnologia, trabalho com inovação, então é um edital que tem afinidade, né? Mas é uma média afinidade, 75% de afinidade. Ah, potencial, oficina de inclusão digital para crianças. Beleza, então estou trabalhando ali. Ele já está me dando até uma sugestão do que eu posso atuar ali junto. Então ele vai me dando aqui, ó, editais específicos da própria associação, análise comparativa. Ó, dava até um. Olha que bonitinho para eu apresentar isso na apresentação de slide. Pessoal, olha, equipe, esse ano a gente vai focar nesses editais. Já tem até com estrelinhas, é só pegar isso aqui, colar na apresentação dos slides e falar, vamos focar nesses editais aqui, pessoal. Esse aqui tem mais aderência e tal, não sei o quê. Então já vem tudo bonitinho pra gente. Então, isso, pessoal, é só para vocês verem como uma simples criação de agente já me permite interagir. Eu posso, se eu quiser, já que ele. Vamos testar agora a função que a gente inseriu dele criar documento de Word. Vamos lá. Crie um documento de Word com estas informações para eu realizar o download. Vamos ver se ele vai criar. Vamos ver se essa função, que é a ferramenta, lembra que a gente adicionou para ele criar documentos de Word? Vamos ver se essa ferramenta permite, né, dentro da área de conhecimento, a gente colocou isso. Vamos ver se ele libera aqui. E aí vocês lembram que assim, nas ferramentas eu poderia colocar para ele anexar documentos no Word. No Word não, anexar documentos no SharePoint, mover pastas. Aí são outras funções que vocês podem estar aí habilitando, né? E testando. Então, de novo, habilitou uma função? Testa antes de publicar. Funcionou? Deu certo? Publica. Então ele está fazendo todas as verificações.
E vamos ver se ele vai criar. Se ele conseguir criar o documento em Word, vai aparecer já para mim um linkzinho para eu clicar em cima e fazer o download do documento. Vamos ver. Alguma pergunta enquanto isso, pessoal? Enquanto a ferramenta lê aí? Vamos abrir agora algumas perguntas. Os microfones estão liberados, tá? Só levantar a mão, caso tenha mais de uma pessoa, para não perder a ordem. Ele me pediu uma permissão, ó, tá vendo? Permitir, conectar para permitir. Criação. Permitir. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, já pode abrir o microfone já e perguntar. Ninguém. É... Eu já permiti. Vamos ver se ele vai de novo. Deixa eu ver se é esse aqui. Se esse link é o link de download. Ó, já baixou o arquivo, tá vendo? Link de download, ele já me deu a opção de baixar o arquivo. Então, ótimo. Então tá aqui, ó. Vou mostrar o arquivo final que ele criou. Vamos ver. Tá aqui, ó. Ele criou um arquivo de Word para mim com aquelas informações. Então, o que a gente já visualizou lá, ele já trouxe no arquivo de Word documento específico para mim. Tá aqui, criado o documento, todas as informações que ele colocou. Óbvio que em termos de formatação, não tá bonitinho como tá lá. Mas, cara, você já tem aquela informação toda transcrita aqui para o Word. Agora é só dar o seu toque aqui e organizar, tá vendo? Então, significa que a função que eu habilitei de criação de documento está funcionando lá no meu agente, beleza? Pode falar, Felipe. No caso, minha dúvida seria o seguinte: em termos de diferença entre ter o agente de IA ou usar simplesmente o IA de forma avulsa, ele faz isso de forma automatizada? A gente consegue especificar isso? Isso é o fluxo ou porque assim, eu consigo pedir para ele consultar um site, né, ver o que é mais compatível se eu especificar as funções da ONG no próprio, né, Copilot ali, normal. Uhum, De uhum. forma gratuita, né? Você diz Isso. também. Exatamente. Uhum. Como A é gente que até o agente nesse ponto é diferente? sim, a gente até chegou a fazer também, a gente teve, acho que foi uma das últimas oficinas que a gente fez, que é antes de trabalhar essa da criação de agentes, que eu até ensinei a vocês em como categorizar, por exemplo, os chats, para você poder estar, entre aspas, como se você estivesse ali com especialistas, né? Não são agentes, mas são IAs especialistas para te ajudar em determinados assuntos. Qual é o problema e qual é a diferença disso aqui que a gente está fazendo hoje para aquilo? Primeiro, o chat, tudo que você coloca de informação nova, a IA tende a esquecer as informações mais antigas. Às vezes você vai fazer um prompt e de tanto interagir com a IA, ela já está tendo acesso a tantas novas informações que quando você manda ela fazer alguma coisa, ela está tendenciada, a tendência dela vai ser responder com o que você acabou de perguntar para ela. O que você perguntou lá em cima, lá no início da conversa, ela esqueceu. Aí você tem uma resposta envesada. Se você não percebe envezamento, ela vai vir envezada e você vai aceitar. Se você percebe o envezamento, você vai ter que corrigir o rumo dessa IA no chat, que é: olha, lembra a informação que a gente comentou tal e tal e tal momento? Eu preciso que você foque nela e me dê uma resposta com base nela. Aí você vai ter que corrigir isso e fazendo um novo prompt e pedindo para a IA fazer. Ou seja, o tempo que você vai demorar para que ela te dê uma resposta sem envezamento com que o último assunto que você conversou com ela é muito maior. E ainda assim ela pode estar envezada. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a IA não vai fazer nada sozinha. Ou seja, se você quiser que ela analise um documento, você toda vez vai precisar estar inserindo o documento novo lá. Então, o que acontece? Eu inseri o documento novo, esse documento novo que eu inseri,
ela vai se basear nele para poder me dar a resposta. Se eu quiser que ela me dê uma resposta com base em outro documento, eu tenho que novamente pegar esse documento na minha pasta e inserir lá. E dependendo do tempo e da quantidade de documentos que eu inseri, ela vai esquecer um documento que eu inseri lá no início e eu vou ter que remeter ela a lembrar daquele documento. Então, qual é a questão? No caso dessa IA, chat para o agente, ela vai ser tendenciosa às últimas informações, ela vai ter mais facilidade de esquecer informações que eu tratei com ela lá há muito tempo, ela normalmente não vai fazer nada automatizada. Se eu quiser que ela faça alguma ação, eu vou precisar pedir no prompt que ela pesquise na internet, que ela acesse tal pasta e assim por diante. Pastas fechadas de intranet, por exemplo, caso do SharePoint, ela não vai acessar. Ela não vai acessar um SharePoint. Por quê? Porque é fechado. Ela só acessa sites públicos. Ela não acessa nada que é fechado. No caso aqui do agente, ela tem a possibilidade de acessar essa intranet, que é um site fechado, feito só para quem está aqui. Então, aqui você permite que ela acesse uma página que normalmente no chat do Copilot ela não teria como acessar. E aí tem um outro ponto importantíssimo que vale reforçar aqui. Essa IA, ela é compartilhada, essa daqui, o agente. Ele é compartilhado. Todo mundo consegue usar. Todo mundo vai usar ela com os mesmos acessos aos conhecimentos que ela tem. No caso do chat que vocês estão criando no Copilot gratuito, o seu login e senha é seu. Só vai ser possível uma pessoa usar o mesmo chat, usar a mesma IA especialista que você criou, se ela tiver acesso ao login e senha que você tem. E não só ela tendo acesso a esse login e senha, ela vai ter acesso a esse login e senha, ela vai ver todas as outras interações que você fizer, não só as que estão fixas lá, e ela ainda assim pode desvirtuar toda a tua IA, porque se ela colocar um documento novo, se ela mudar alguma informação no prompt, se ela deletar aquela conversa, acabou tudo que vocês fizeram, vocês vão ter que começar tudo de zero. Então você percebe, Felipe, o quanto é diferente isso aqui para o que a gente estava falando naquela outra forma? Quando a gente tem uma organização pequena, sou só eu e mais alguém, legal, cara, segue no Copilot. Segue com aquela informação que a gente fez. Agora, se a tua organização lida com voluntários, sabe? Você vai fazer uma ação, uma feira, um evento, você precisa de, sei lá, 30 voluntários nessa ação, 30 voluntários com acesso diferente para informações diferentes, interagindo com documentos diferentes. Cara, a melhor alternativa é você criar um SharePoint, criar um agente para auxiliar esses agentes e fazer toda essa integração. Então, tudo depende do tamanho da sua organização. Organizações maiores que lidam com mais membros, agentes, SharePoint. Organizações menores que lidam com menos agentes, são 3, 4 pessoas na organização, cara, Copilot, normal, OneDrive, funciona perfeito. Tudo formato gratuito, você já tem acesso. O OneDrive tem 15 GB, dá para você ter documento ali. O Copilot vai te permitir criar esses especialistas, como a gente já ensinou nas oficinas passadas. Então é basicamente essa a diferença. Tá bom, Felipe? Eu acho que a gente também aqui está dando opções e abrindo um Exatamente. horizonte. A gente Perfeito. sabe que essas ferramentas, quando a gente quer escalar, elas ficam um pouco mais caras para o universo, acho que para qualquer um, mas para o universo da ONG. Mas talvez um horizonte no futuro, né? Assim, algo que vocês almejem para o futuro. Então, é como o Freud disse, não dá hoje, mas eu sei que existe. Posso pensar isso daqui 1 ano, 2 anos. E aí vai estar com certeza mais evoluído, mas a base ainda vai ser a mesma, né, Freud? Exatamente. E Só caso para não dê, desculpa, a gente consegue usar da web, sim. E é gratuito. Exatamente. Só reforçando alguns comentários aqui do pessoal. Marcelo Gomes comentou aqui, né? João Freud, você está afirmando que os agentes são persistentes, diferente do chat. Exatamente, Marcelo. Em outras palavras, é o que a gente está explicando aqui. O agente ele tem essa questão de não esquecer, ele tem a persistência. No caso do chat, você não tem isso, né? Então, é um pouco diferente. Então, é o que eu expliquei aqui para você, Felipe, tá? A Carol botou. E é possível criar um agente que ajude nas análises financeiras? Ele consegue ter acesso a planilhas de Excel? Sem dúvida. Se você colocar na área de conhecimento que ele tem acesso a determinadas planilhas, ele vai poder
te ajudar nesses pontos. Aí aqui, ó, por exemplo, você vai ter que fazer o quê, Carol, aqui? Vir aqui na adicionar conhecimento. Se você tiver um SharePoint só com o pessoal da área financeira e que esse documento vai ser, né, para todos ali, de conhecimento de todos, vai estar no seu SharePoint, basta fazer a conexão desse SharePoint aqui na área de conhecimento, tá? Então, o meu SharePoint, lá, a intranet específica lá do pessoal da equipe financeira é tal. Aí você vai botar o endereço aqui e compartilhar. Pronto, ele vai ter acesso a todas as planilhas que são compartilhadas lá. Ou você pode vir aqui e carregar o arquivo direto aqui, e aí ele vai fazer acesso lá, tá? Mas é possível também ele ler Excel, ler tudo que é documento. Tudo que é documento que você botar lá, ele vai estar lendo. Apresentação de PowerPoint, PDF, Excel, vai estar lendo todos esses documentos. O Arnaldo botou todo mundo dentro do domínio, no caso, ou é público. Então, no caso do agente, vai depender do que você queira divulgar. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um agente para lidar com a minha equipe aqui do projeto tal, né? Vamos supor, projeto do SharePoint aqui que eu vou ter compartilhamento, Lab da oficina. Quando eu publicar, eu tenho que marcar que só as pessoas dessa equipe acessem, as mesmas que eu adicionei naquele SharePoint. Então, eu vou lá, publico a minha IA, então clicando aqui em publicar, aí eu vou botar aqui e aí ele vai, vou colocar os membros aqui para acessar. Vocês estão vendo que ele está dando erro aqui, é justamente por causa da licença. Essa licença que a gente está usando aqui é uma licença de teste, tá? Então, uma licença trial, licenças específicas, vocês vão ter já a possibilidade de inserir a publicação. Mas não tem mistério, você vai clicar em publicar e vai colocar, da mesma forma como a gente fez com o SharePoint, lá vai colocar as informações de quem você quer que tenha acesso. Beleza? Deixa eu ver, Robson. Pessoal, infelizmente precisarem sair agora, depois assisto a gravação. Desde já, uma ótima cena. Obrigado, Robson. A gente já está finalizando também, pessoal. Tá bom? Após uma interação, pergunta do Felipe. Com a gente, é possível pedir que ele repita essa mesma interação de tempo em tempo automaticamente? Aí a gente está falando de automação de fluxo de trabalho. Dá para eu automatizar fluxo de trabalho, sim, para que ele possa fazer isso. E também existem as opções de eu trabalhar gatilhos, tá? Então, dependendo aqui, um gatilho que eu vou adicionar, ele pode, por exemplo, tá realizando isso de alguma forma específica. Então, eu posso programar ele para fazer determinadas consultas de tempo em tempo, posso estar gerando alguns gatilhos que, dependendo do gatilho que alguém faça, ele já execute uma ação. Então, quando uma nova resposta é enviada lá no Microsoft Forms, ele já faz essa ação, né? Quando um item é criado ou modificado lá no SharePoint, ele vai fazer essa ação. Então, eu posso gerar alguns gatilhos, aí eu não vou necessariamente estar usando o Power Automate para isso, e aí ele vai fazer. Agora, se eu quiser que ele tenha um braço, ou seja, ele pegue pasta, ele organize pasta, talvez eu precise ter acesso a outros sistemas para isso, tá bom? Outras licenças para isso. Pessoal, alguma pergunta a mais? Eu queria principalmente dizer para vocês o seguinte: a gente está dando opções. Esse é um ponto, é o que a Nath falou. Opções a vocês. Pô, minha organização é maior, eu já tenho mais recurso, isso para mim vai ajudar muito, vai otimizar meu tempo? Contrata. Não, não tenho esse recurso ainda, é uma ferramenta que eu vou usar muito pouco, não vai funcionar para mim nesse momento. Tranquilo, segue com o que é gratuito. Você já tem essas duas opções. O webinário que a gente fez anteriormente tratava exatamente de como usar o próprio Copilot para ter essas especialidades. Mas eu reforço, todas as ferramentas te permitem usar no momento adequado. E em algum momento você vai acabar usando uma ou outra. Então, assim, no caso dessa ferramenta de criação de agentes, o fato é que com a criação de agentes, você precisa usar o agente, senão não vai ter finalidade, tá? E aí, como eu falei para vocês, vou pegar aqui um exemplo, isso aqui está liberada já, de como é que aparece lá para... Como é que aparece essa ferramentinha aqui para um dos... para o seu público, né? Para o seu público final. Mas eu reforço, tá, pessoal? Tudo são opções. A gente está trazendo opções para vocês poderem acessar, para vocês poderem estar visualizando, tá bom?
Pô, Fro, isso aqui para mim não vai funcionar. Não tem problema, não tem problema. Se não vai funcionar, você não vai utilizar. Se é uma ferramenta que vai te dar mais trabalho, tranquilo. A intenção é que você use isso com sabedoria. Não está abrindo aqui agora para eu mostrar para vocês, mas depois aliás, no vídeo passado eu cheguei a mostrar para vocês como é que fica a telinha. Então dá uma olhadinha lá no finalzinho do vídeo passado, depois, pessoal, quem ainda não assistiu o encontro passado, verifica no vídeo passado, vocês vão ver como é que fica aparecendo para as pessoas a aba de apresentação da, do agente, como é que a pessoa visualiza o agente que ela vai acessar, beleza? Publicou, vai aparecer para você, você vai ter o site de demonstração, você vai ter o link para compartilhar com as pessoas. Publicou, as pessoas que você marcou no e-mail vão receber um comunicado de que elas têm acesso a um agente para poder auxiliar elas. Então, tem todas essas possibilidades. E caso tenham mais dúvidas, queiram se aprofundar mais nesse assunto, aí eu acho que cabe conversar aí depois com o pessoal aí também da TechSoup, a gente volta para mais papos aí no futuro, sem problema. Galera, queria agradecer imensamente aí a presença de todos, a participação de vocês, as interações e contribuições. Sigo à disposição e, principalmente, reforço. O que a gente está fazendo é dar opções. Quem quiser ter acesso, então, ao infográfico, que compartilha aqui, já traz todo esse resumo do que a gente falou. Esse é o resumo do nosso papo passado e o de hoje. Então, aqui você tem todo o fluxo. Então, começando ali, ó, já na pergunta do Felipe, diferença entre o prompt convencional e o agente, está aqui a diferença de um para o outro, aqui em cima, então logo aqui no início. Aqui embaixo, o primeiro passo, que é organizar o cérebro da sua inteligência artificial, que é aquele prompt que a gente especificou, dizer que tipo de especialidades ela vai querer, organiza aquele prompt que a gente deixou disponível aqui para vocês, organiza por eixo temático todas as suas pastas de SharePoint, que a gente fez isso também aqui, no passo a passo. Com base nisso, você vai conseguir fazer um cruzamento inteligente das informações, cada pasta, cada área, e as instruções que você vai dar para a IA vão ser dependendo de qual grupo ela vai pesquisar. Por exemplo, quando eu for fazer uma pergunta para a IA, eu vou falar assim, olha, verifique, como eu perguntei lá, né? Verifique qual é a aderência dos editais que a gente viu na internet com o que a minha IA faz. Então, eu estou pedindo para ela o quê? Checar a pasta institucional e, ao mesmo tempo, checar as informações de editais. Pronto, ela checou tudo isso, ela fez o cruzamento dos dados. Então, pessoal, isso aqui é um resuminho do que a gente fez hoje. Ajuda vocês nessas orientações e a gente segue inteiramente à disposição para vocês. Pros, muito obrigada. Agradeço a todos que ficaram com a gente. Carol, vou repetir novamente, tá aqui, ó. O webinar está sendo gravado e ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então lá você tem todas as informações. Provavelmente amanhã ou depois da manhã esse webinário está lá. Se você clicar nesse link acima, um pouquinho acima, você consegue entrar e ver todos os que a gente já fez, inclusive da semana passada. Obrigada, Frois, novamente. Obrigada a todos, foi um prazer. E uma ótima semana para vocês. Bom dia, até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Não.